Agora é meio-dia 26, o Jornal Anhanguera está de volta e olha, a procura pelo benefício concedido aos artistas pelo governo federal está baixa em muitas cidades do estado. Os artistas informais têm direito a um auxílio de R$ 600. Então vamos voltar para a Lusiânia, para a Nayara Santos, trazer informações e para a gente entender como é que funciona esse pacote e como os artistas devem fazer para se cadastrar e ter esse benefício, Nayara. Como é que funciona? Pois é, Rosane, um benefício que chega aí no momento, de pandemia, que veio para ajudar não só os artistas, uma grande área aí de segmento da cultura, mas também espaços culturais, para também preservar esses espaços culturais aí e também proporcionar a gente lá no fim da pandemia momentos de cultura e arte. Por isso que a gente vai conversar agora com o Nico Roriz, que é o coordenador de cultura aqui no município de Lusiânia. Nico, boa tarde para você, obrigada por estar aqui com a gente. Bom, como eu disse, é uma abrangência muito grande, da cultura. Quais artistas, então, que podem fazer a inscrição para receber esse auxílio? Primeiramente, boa tarde à nossa querida Lusiânia, boa tarde ao nosso estado amado de Goiás. Pois bem, o auxílio, a Lei Aldir Blanc, ela veio para incentivar, apoiar a produção cultural no estado, no Brasil todo. É uma lei que abrange todo o Brasil, como o nosso estado de Goiás, como os municípios. A princípio, todos os artistas voltados ao segmento cultural, todas as empresas que estão formatando cultura dentro do estado, dentro do nosso município, esse recurso é para esses artistas, cantores, designers. São 97 categorias que vão estar provavelmente se cadastrando para receber o benefício. E agora, como que é esse cadastramento, então, Qual que é o primeiro passo aí que o artista deve ter? Olha, primeiramente o artista deve procurar a sua Secretaria de Cultura no estado, deve procurar cadastrar, porque é através desse cadastramento que ele pode ser beneficiado. O que você precisa para cadastrar? Primeiramente, você, claro, vai levar um comprovante de residência, um documento de identificação, mas o mais importante, seu portfólio, seus vídeos no YouTube, para que você consiga provar que você está atuando na área, tá? Então, Instagram, Facebook, sites e, claro, o portfólio individual, discos gravados, você pode levar esse material até a sua Secretaria de Cultura. Lembrando que a lei, ela não beneficia somente o auxílio emergencial, não. Ela está aberta a editais, a premiação individual e a financiamento às empresas voltadas à cultura. Você que tem uma empresa de sonorização, você deve cadastrar, de produção de vídeo. Agora, é importante reforçar, Rosane, uma informação que é o seguinte: essa lei, como o Nico já disse, ela é de abrangência nacional. Todos os artistas do Brasil inteiro podem sim fazer essa inscrição que o Nico está explicando aqui para a gente. E aí o artista deve procurar a Secretaria de Cultura do seu município. Não é isso mesmo, Nico? Sim. O artista deve, a primeiro passo, se cadastrar, procurar a sua secretaria, indiferente se ele está em Lusiânia, se ele está em São Paulo, procure se informar sobre como está sendo o passo a passo da sua secretaria para poder cadastrar. Esse é o primeiro passo. Agora, são 4 tipos de verbas. Além desse auxílio emergencial, que é direcionado exatamente para o artista, existem aí mais 3 tipos de verbas, Quais são elas? Sim, primeiramente o auxílio emergencial vem para aquele que realmente parou todas as atividades, que tem critérios, que é a questão, eu estou recebendo auxílio emergencial, mas ele deve, essa pessoa também deve cadastrar, porque a lei, fora o auxílio emergencial, o artista, a lei, ela está beneficiando todos os segmentos culturais. São 97 categorias que vai desde o artesão ao programador de design, ao editor de vídeo, ao sonoplasta, até mesmo aquela pessoa que está ali na lida de montagem de estrutura. Essas pessoas também estão dentro desses segmentos culturais. Fora isso, a lei abrange a questão dos editais. Vamos ter editais para
vários tipos de atividades culturais, claro, com as características de hoje, com a questão do Covid. Teremos também uma premiação individual e teremos o apoio financeiro às empresas do segmento cultural, os que estão voltados dentro dos segmentos culturais. Tá certo, então, muito obrigada pela sua participação, Nico. Então, você é artista aí, que esteja em qualquer região aqui do nosso estado, é só procurar a Secretaria Municipal e fazer, então, o seu cadastramento. É com você, Rosane. Isso é boa, viu, Nayara? Porque eu não sei aí em Lusiânia, mas aqui em Goiânia eu vejo muita artista no semáforo, né? Porque passando dificuldade, eu imagino, não tem onde ir, tá fazendo a arte, oferecendo a arte no semáforo. Obrigada pelas informações, tá? Até já. E olha, no sul do estado, algumas pessoas foram presas nos últimos dias tentando entrar com drogas em presídios. O que chama a atenção é o jeito com que elas estão tentando levar essa droga, né, Emerson? Qual que foi a última agora? Boa tarde para você. Oi, Rosane, boa tarde para você, boa tarde para todos. Pois é, não tem limites para o crime, viu? A última tentativa foi de entrar com maconha e, olha só, um celular escondido em pães de forma, viu? Esse caso aconteceu na unidade prisional de Buriti Alegre, aqui na região sul. O material seria repassado para um detento que cumpre pena por tráfico de drogas. Segundo a direção da unidade, a interceptação ocorreu no momento da revista, nos itens deixados aí por familiares e por amigos, né, para serem repassados aos detentos. A mulher que estava com essa droga e com o celular escondidos no pão de forma foi encaminhada para a delegacia. A unidade também abriu um procedimento administrativo para investigar o preso que receberia esse material. E esse não foi o único caso que nós mostramos aqui essa semana, né? Outra tentativa assim também inusitada foi de uma senhora que tentou entrar com drogas escondidas em um colchão na unidade prisional de Piracanjuba, viu? Isso aconteceu no momento da entrega dos mantimentos para os detentos. Essa senhora de 67 anos apresentou certo nervosismo. Isso chamou a atenção dos agentes. Ela deixou um colchão para o neto e logo em seguida saiu rapidamente do local. Os policiais e os agentes decidiram inspecionar esse colchão e localizaram, olha só, 8 porções de maconha e 35 selos de LSD, que é uma droga sintética. A partir daí, a polícia foi até a casa e prendeu essa idosa de 67 anos. A polícia também identificou outros 2 homens envolvidos nesse caso, um de 45 e outro de 48. Eles são irmãos e, segundo a polícia, foram os responsáveis por armazenar e entregar o colchão com a droga para essa idosa. Os 3 já foram encaminhados ao presídio e a polícia também já identificou qual detento que receberia esse material. Não é brincadeira, né? A criatividade, se fosse usada para outra coisa, né, Rosane? Pois é, mas usa para o lado ruim, né, Emerson? Obrigada pela sua participação. Só lembrando que o Emerson está na casa dele, por isso que ele está sem máscara, viu, gente? Agora, olha, uma massa de ar seco não está deixando a formação de nuvem, gente. Ou seja, nada de chuva por enquanto, o tempo continua seco. Confira aí a previsão para hoje. Na região norte, a máxima para hoje é de 35 graus, a mesma registrada no oeste goiano. Na região central, chega a 31. No sudoeste, varia de 15 a 31 graus. Na região leste, a mínima para essa quinta-feira é de 14, a mesma registrada no sul de Goiás. A umidade continua baixa em todas as regiões e sem previsão de chuva. O destaque de hoje fica para as cidades de Porangatu, com umidade mínima de 20%, Catalão 25%, Jataí 24% e Anápolis com umidade mínima de 30%. A Rosângela Vage Ipameri mandou uma foto bem bacana. Ela contou pra gente que adora tirar um tempinho para curtir a beleza da natureza e as lindas paisagens. E direto do Lago de Serra da Mesa, em Uruaçu, vem esse lindo amanhecer, um registro da Leide. O Lindomar de Catalão também fez o registro dele, participa com a gente para mostrar as belezas da região onde ele mora. Bonito demais, gente! Samuel Souza, de Mineiros, também fez a participação dele, disse que tirou essa foto do pôr do sol visto do quintal da casa dele. E ó, deixa eu mandar aqui, deixa eu mandar um abraço aqui com o pessoal, olha, lá do Hospital Evangélico de Rio Verde, a Anice Cruz de Rio Verde está pedindo para eu mandar um abraço para os funcionários do Hospital Evangélico de Rio Verde, então ó,
Um beijo e um cheiro para vocês que trabalham aí na linha de frente, né? Estão trabalhando, batalhando duro. Parabéns para vocês, profissão linda. Olha, mandar um beijo para a Deilda de Cristalina, o Jefferson de Tumbiara, o Antônio Raildo de Rio Verde, a Nilda de Tumbiara tá mandando um beijo, tá pedindo para eu mandar um beijo, na verdade, para a galera de Tumbiara. Então, ó, beijão para vocês que estão aqui juntinho com a gente, acompanhando o jornal. Também estão pedindo aqui para eu mandar um oi para a Aparecida do Rio Doce, a Ju e o Oliveira não perde um dia do Jornal em Anguera. Muito obrigada pela companhia, tá? O restaurante Tia Alice em Abadiânia tá ligado na gente? Ô, coisa boa! E tá todo mundo almoçando? Que bom, hein? Bom almoço para vocês. Obrigada por ficar aqui comigo, tá bom? Quem mais? Heloísa Guerra de Tumbiara, mandar um beijo para ela também. O Miguel tá mandando um alô pro pai dele, Ramon, e para a irmã Leandra, lá em Santa Helena de Goiás. Tá dado o recado, Miguel. A Batistinha Paiva de Quirinópolis, mandar um beijo para ela. E o Ailton de Jaraguá também. Faz o seguinte, quer participar com a gente? Anota aí o número, ó. 62985455555. Vou ficar feliz demais de ter você aqui juntinho comigo, gente. Ó, agora vamos mudar de assunto. A Caixa Econômica Federal liberou o calendário de pagamento do abono salarial. A Aline Braga vai explicar para a gente como funciona esse benefício. Rodou. O que é isso? É aquele abono salarial que pode chegar até um salário mínimo para quem trabalhou com carteira assinada no ano passado. E para receber esse valor é preciso seguir algumas determinações. Está inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e o trabalhador também que tenha trabalhado em 2019 com carteira assinada em pelo menos 2 meses do ano passado. Como eu disse, esse valor pode chegar a um salário mínimo R$ 1.045, dependendo da quantidade de meses que esse trabalhador tenha trabalhado no ano passado. Vamos então ao calendário para o saque dos valores. Quem nasceu no mês de julho pode sacar a partir de hoje. E ainda falando sobre Covid, a diretora do Hospital Municipal de Vicentinópolis, no sul do estado, morreu vítima da Covid-19. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde lá da cidade. Maria Leal, de 38 anos, estava internada desde segunda-feira no Hospital de Campanha de Itumbiara, mas não resistiu e morreu. O corpo foi sepultado lá em Vicentinópolis. E a gente continua falando sobre o Covid-19 no estado porque Caldas Novas anunciou novas medidas para diminuir a circulação de pessoas e assim evitar a propagação do novo coronavírus, principalmente nos finais de semana, quando o movimento na cidade costuma ser maior, ainda mais agora que os clubes, parques aquáticos abriram as portas para visitantes. O Emerson Ferreira volta com mais informações para a gente. O novo decreto traz medidas mais restritivas para o funcionamento do comércio em Caldas Novas, principalmente aos finais de semana. Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas nesse e no próximo final de semana, inclusive por meio de delivery e drive-thru. Continua proibida também qualquer tipo de aglomeração em locais públicos ou privados, inclusive em residências. Outras regras vão permanecer no município. É o caso do comércio varejista, que continua podendo funcionar até às 6 da tarde. Salões de beleza, barbearias, academias, estúdios de pilates, clínicas de fisioterapia podem funcionar até às 10 da noite. Supermercados, frutarias, açougues, verdurões, padarias e lanchonetes, além de distribuidoras de bebidas, também vão poder funcionar até às 10 da noite. Durante a semana, também está voltando a funcionar a Feira do Luar, uma feira tradicional do município. Mas durante os finais de semana, essa feira vai continuar fechada. Apenas serviços essenciais vão poder abrir aos finais de semana. Caldas Novas tem 192 casos confirmados de Covid-19, com 5 mortes. Olha, agora essa notícia é para você que vem sempre aqui em Goiânia. É que a fiscalização foi intensificada para verificar se os protocolos contra a Covid-19 estão sendo cumpridos no comércio da capital. A força-tarefa começou pelos shoppings, já teve restaurante notificado. A fiscalização começou pela entrada, onde o shopping colocou tapetes com produtos químicos para limpar os calçados de quem entra. A medição da temperatura é feita por uma câmera especial que também calcula o número de pessoas que chegam.
A quantidade está limitada a 50% da capacidade. Na praça de alimentação, os fiscais encontraram um problema logo que passaram pelo primeiro restaurante. Cardápios estavam no balcão. A funcionária foi orientada. Alguns outros restaurantes tinham cardápios com material difícil de ser limpo. O decreto diz que devem ser usados cardápios que possam ser higienizados, eletrônicos ou descartáveis. Todos os estabelecimentos foram notificados para fazer as adequações, assim como o shopping center. E já pedimos a retirada desses itens e no retorno, no prazo de 10 dias, ou ainda não tiver sido corrigido, aí sim ele pode ser autuado. Neste restaurante, embora estivesse com um aviso para o cliente não usar, mesas estavam muito perto umas das outras. Ele não está errado, só que para usar tem que ter distância mínima de 2 metros. Aí nós sugerimos para ele tirar essas 2 pequenas, que aí ele vai poder continuar usando aquela e mais esta aqui. No restaurante de comida por quilo, os fiscais orientaram para que os clientes recebam materiais de proteção como luvas antes de tocar em conchas e talheres, ou para que algum funcionário sirva o prato. Pedimos para os clientes se servirem, no caso antes passar o álcool em gel e calçar as luvas. E só em seguida se servir após também a higienização dos pratos. Mas alguns clientes se sentiram seguros, nós servindo. Depois, os fiscais foram de loja em loja observar se havia álcool gel para os clientes e se o número de pessoas no interior obedecia ao limite permitido. Uma para cada 12 metros quadrados de espaço. O shopping não tem janelas, o ideal seria que tudo fosse aberto para garantir uma maior circulação do ar. A climatização é feita por um grande sistema de ar-condicionado. Neste shopping, há 48 centrais como esta para garantir a circulação desse ar e é muito importante que tudo esteja limpo e higienizado. E é isto o que os fiscais estão verificando agora. Funcionários disseram que o ar é renovado 7 vezes por hora no interior do shopping e que filtros serão trocados uma vez por mês. Antes da pandemia, era uma vez a cada 3 meses. Também está sendo usada uma pastilha para reforçar a limpeza. No comércio de rua, a preocupação é com o tumulto. Na região da 44, a quarta-feira foi mais um dia movimentado. Clientes com sacolas nas mãos dividiam o espaço nas calçadas com os ambulantes. Como as caravanas estão proibidas, muitos consumidores faziam compras para enviar a outros estados. Mesmo com as lojas obrigadas a seguir tantas regras, esta infectologista considera preocupante a reabertura nesse momento. O fato de você ter a abertura do comércio não significa que você tem que ir para determinada loja. E quem puder não sair de casa, melhor. E se for extremamente necessário a saída, que essa pessoa saia com máscara, higienize as mãos, tenha muito cuidado e não fique próxima de uma outra pessoa. A secretária de Saúde de Goiânia alegou que o comércio de rua estava funcionando mesmo com a proibição e que foi preciso estabelecer regras para evitar uma situação mais grave. Nos 14 dias fechados, nós observamos que não tinha nada fechado, que estavam já abertos, sem qualquer regra, sem qualquer protocolo. E o que foi feito foi dar regras firmes para esses estabelecimentos que já funcionavam de forma não autorizada. Caso isso não esteja sendo cumprido, não há a menor dúvida de que a prefeitura irá tomar as medidas em favor da vida e em favor das pessoas. O ideal é você sair de casa só se for realmente necessário, né, gente? Ainda não é hora de bater perna. A mulherada gosta, mas segura as pontas aí. O Shopping Flamboyant diz que tem um compromisso de cumprir toda e qualquer recomendação das autoridades. Diz também que segue orientando os lojistas sobre a adoção de medidas exigidas em decreto e normativas para a proteção do cliente, do empresário e também do funcionário. A Polícia Civil concluiu um inquérito que investiga vários crimes de estelionato em Rio Verde. Uma mulher foi presa, gente, suspeita de vender imóveis sem que os verdadeiros donos soubessem. Tem base um trem desse? Murielle está acompanhando essa história. Murielle, diz aí pra gente, ela fez muitas vítimas nesse golpe? Olha, Rosane, pelo menos 8 pessoas foram vítimas do golpe e outras 3 quase caíram
na conversa dessa mulher suspeita de aplicar os golpes. A polícia disse que ela se passava por corretora e aí vendia terrenos e casas para as vítimas sem que os donos verdadeiros desses imóveis soubessem das negociações. Inclusive, teve gente que começou a construir uma casa no terreno que comprou e aí foi surpreendida com a chegada do dono verdadeiro e soube que tudo era mentira, que na verdade essa pessoa que estava construindo a casa não era dona verdadeira do terreno, né? A polícia disse que essa mulher, ela vendeu a casa de uma idosa que era judicialmente incapaz. A idosa e a família dela não sabiam de nada. A mulher vendeu também a casa de uma pessoa que já tinha morrido. A família dessa pessoa também não sabia da negociação. Inclusive, o imóvel fazia parte de um inventário. E essa mulher vendeu várias casas sem que os donos verdadeiros soubessem disso. Agora, a gente sabe que a compra de uma casa envolve muito esforço da pessoa, né? Sacrifício. Teve gente que fez até financiamento para poder comprar essas casas. Envolve o sonho de ter um lugar seu, né? Uma casa própria. E aí pensa só na frustração. Essas pessoas compraram as casas, se mudaram para elas. De repente chegava o dono verdadeiro e via que tinha gente morando ali na casa. Olha o constrangimento para as duas partes. A polícia falou também que essa mulher suspeita, ela usava contas bancárias de outros 2 envolvidos e que esses envolvidos tinham total conhecimento do que estava acontecendo, que eles não foram enganados por ela. Então, eles também devem responder pelos crimes. A polícia ouviu 23 pessoas e o delegado responsável representou pela prisão preventiva dessa mulher. Ela continua detida no CIS, que é o Centro de Inserção Social, presídio aqui de Rio Verde. E aí, o delegado disse que essa mulher deve responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Rosane, para essas vítimas ficou o prejuízo, ficou a decepção, porque, como eu disse, a compra de uma casa, de um terreno, envolve, né, o sonho de ter um lugar só seu, envolve muito sacrifício das pessoas, principalmente nesse momento tão difícil da economia. Pois é, Murielle, mais um caso de desvio de conduta, né? Porque uma coisa que a gente não entende, obrigada pelas informações, uma coisa que a gente não entende é porque é o seguinte, a mulher tem lábia para vender, vendeu tanta coisa, por que ela não faz lá o curso, consegue o Cresce, vai vender imóvel do jeito correto, gente? Assim não, né? E olha, vamos voltar a falar de Covid-19, porque em Anápolis está faltando leito de UTI para pacientes com outras doenças, além da Covid-19. A rede pública de saúde do município não possui mais nenhuma vaga disponível para pacientes que não sejam aqueles infectados pelo novo coronavírus. Bruno Mendes está acompanhando essa situação. E aí, Bruno, como é que fica? Uma pessoa tem que se preocupar até de sofrer um acidente, né? Não pode sofrer um acidente de carro, de moto, está perigoso por aí. Olá, Rosane. Boa tarde para você, para todo mundo que está nos assistindo. Você disse tudo, viu? Porque apesar da pandemia, muita gente infelizmente adoecendo, sendo internada com Covid-19, mesmo assim as pessoas continuam passando mal de outras doenças, tendo infarto, por exemplo, ou às vezes até mesmo se acidentando. E é por isso que a gente olha também para essa realidade das UTIs para outras doenças que não a Covid aqui em Anápolis. E esse número é sempre muito dinâmico, né? Porque toda hora, infelizmente, tem gente chegando na UTI e tem gente saindo também. Eu soube nesse momento que são 272 vagas para enfermaria que atendem Anápolis e outras cidades aqui da macro-região. Eu soube que nesse momento tem 11 vagas livres nesses leitos de enfermarias. E são 107 UTIs no total para atender Anápolis e essa grande região também. E dessas 107 UTIs, nesse momento, 8 estão livres. E para falar sobre essa dinâmica de ocupação e disponibilidade, a gente vai conversar agora ao vivo com o Eduardo Sardinha, que é o diretor de regulação aqui de Anápolis. Muito obrigado pela entrevista. A primeira coisa que a gente quer saber, você até me contava aqui antes da entrevista que essa é uma situação comum, infelizmente, da falta de leitos para outras doenças aqui na cidade. Boa tarde. Sim, essa deficiência ela existe há anos, né? É importante ressaltar a todos. Hoje o número até de UTI disponíveis, nós estamos com um número até satisfatório. Geralmente a taxa de ocupação é entre 98% a 100% em UTI. Hoje nessa atual circunstância, nós estamos com 8 leitos disponíveis, né?
de acordo com a especificidade de cada instituição, né? Nesse caso, grande parte dessas vagas é para oncologia e as questões de infarto agudo do miocárdio, né? Então essa é a nossa realidade hoje aqui em Anápolis. É interessante, Rosane, que o Eduardo até me falava que essa hoje é uma situação incomum de leitos, né, disponíveis tanto nas enfermarias quanto nas UTIs. Agora a pergunta que fica também é que Anápolis tem esses leitos, mas atende a uma gama muito grande de cidades. Quantas cidades estão na nossa macro-região? Bem, a regulação de Anápolis ela é responsável pela macro-região, né, norte, e também a regional Pirineus, que são mais de 62 municípios que são pactuados com os serviços que existem em Anápolis. Então, quando a gente olha para esses números, né, 272 leitos de enfermaria públicos e 107 de UTIs, é um número baixo ainda para essa quantidade de cidades. Sim. São mais de 62 municípios que nós temos que abarcar, receber e ser dinâmicos com essas vagas. Agora, o senhor me contava também que muitas vezes é preciso olhar para o perfil dessas vagas. Esse é um problema comum. Às vezes tem a vaga, mas não adequada ao perfil que aquele paciente está precisando. Sim, é importante entender que cada leito tem uma especificidade, cada instituição que tem os leitos tem um tipo de tratamento e especialidade a ser atendido. Tá? E existe alguma política de ampliação desses leitos não Covid? Bem, esses leitos não Covid, é importante ressaltar que os leitos não Covid e os leitos de UTI, isso depende sim de uma decisão não municipal, isso é uma decisão estadual, um conjunto dos municípios, né, e o governo federal também para que possa ser ampliado esses leitos que são custeados pelo SUS, que ele não é exclusivo para Anápolis. Agora, eu soube inclusive, Rosane, que você tem uma pergunta aí no estúdio sobre esse assunto? Sim, Bruna, porque é o seguinte, a gente tem acompanhado aqui no jornal, né, inclusive que o prefeito aí de Anápolis, Roberto Naves, estava com suspeita de coronavírus. Parece que o resultado saiu hoje, você já tem o resultado? Assim, temos esse resultado, Rosane, e o resultado do exame para Covid, né, em relação aí ao prefeito Roberto Naves, deu negativo e, portanto, ele deve voltar às atividades de gabinete, às reuniões, né, agora sabendo desse resultado. E a gente aproveita essa deixa também para falar sobre o número de casos aqui na cidade, porque no último boletim divulgado ontem pela Prefeitura de Anápolis, foi registrado um recorde de novos casos da Covid-19 aqui em Anápolis, 164 casos registrados em 24 horas. É um número que bateu aí todas as outras marcas. Infelizmente, um recorde negativo aqui para a cidade. E o número de óbitos também vem crescendo. Agora, o registrado no site da Prefeitura, que atualiza e monitora essa situação da Covid-19 aqui em Anápolis, informa que são 40 mortes pela doença. Ontem a gente noticiava que eram 38. Então, esse número está crescendo o tempo todo e a gente vem acompanhando. E eu aproveito aqui já para finalizar também a participação com o Eduardo Sardinha, que é o diretor de regulação, fazendo uma pergunta sobre os leitos para a Covid. Qual que é a ocupação, a taxa de ocupação hoje aqui em Anápolis? A atual realidade hoje em Anápolis, a taxa de ocupação de leito para Covid em UTI, a taxa gira em torno de 40% atualmente e de enfermaria em torno de 38%. Tá ótimo. Então, muito obrigado, Eduardo Sardinha, diretor de regulação aqui de Anápolis, falando para a gente sobre esse assunto. E eu volto com você no estúdio, lembrando que a gente está de olho sempre em toda a situação da saúde geral, né, Rosane, nesse momento tão complicado. Claro, e essas informações que você trouxe, muito importantes, Bruno. Obrigada pela participação. E é por isso que a orientação é que você só saia de casa se realmente for necessário, tome todos os cuidados, é justamente para isso, para você não precisar ir para um hospital, ter a doença aí evoluir, o seu caso, ocupar uma vaga de leite UTI, porque você viu, olha a situação. Outras pessoas, a pessoa tem infarto, tem outros tipos de doença, tem um AVC e não tem vaga nos leitos de UTI porque estão ocupados com pacientes da Covid-19. Vamos ver então os dados atualizados da doença aqui no estado? Olha só, rodou aqui no telão. São então, ontem foram registrados 39.072 casos com 927 mortes. No dia 14, anteontem, eram 38.008 casos com 910 mortes, ou seja, em 24 horas foram notificados 1.064 novos casos com 17 mortes. A gente tem também a relação de casos confirmados com o número de recuperados, acompanha aí no telão para você ver, olha só.
São 39.072 casos confirmados, com 11.920 pessoas recuperadas, 27.152 pessoas ainda estão doentes. O cachorrinho que eu vou mostrar para vocês na foto aí, olha só, é o Scott. Ele fugiu de casa em Catalão. A Jéssica, que é dona dele, está desesperada atrás do bichinho. O Scott sumiu no bairro Santa Terezinha. Então, se você viu o cãozinho por aí, entre em contato com a Jéssica, gente. No 649-9312-1508. Vamos falar de futebol agora? Olha só, a gente está acompanhando essa novela da retomada do Campeonato Goiano, né? Mas aqui no estado tem 2 times do entorno de Brasília que, pela proximidade com o Distrito Federal, disputam o Campeonato Brasiliense. E lá a situação não está diferente não, viu? O Lusiânia e o Formosa esperam a liberação das cidades para voltarem aos treinos e ficarem prontos para quando o Candangão for retomado. O gramado do campo ainda não tem jogador. Por enquanto, só os quero-queros dominam a área. O elenco do Lusiânia está treinando em casa, cada um na sua, com a ajuda da equipe médica por vídeo. O diretor do Lusiânia disse que aguarda a liberação da prefeitura para que o time volte a treinar no estádio Serra do Lago e que todos vão fazer o teste da Covid-19 na próxima semana. Nós estamos com a equipe completa, nós não perdemos jogadores e conseguimos trazer mais 5 jogadores para ajudar o elenco. Segundo o diretor do Lusiânia, a retomada do campeonato ainda é uma especulação. Existe a expectativa que o Candangão retorne em agosto, mas a Federação de Futebol do DF ainda não fez um comunicado oficial. A secretária lá de Esportes de Brasília, juntamente com o presidente da federação, Daniel, estavam fazendo essas reuniões, e inclusive junto com o Ministério Público, para ver se retomava agora ainda nesse mês de agosto. O campeonato Candango está parado por causa da pandemia desde março. O último jogo foi da 11ª rodada, uma partida antes das fases finais. O Lusiânia está na 7ª posição e o Formosa em 4º lugar. A equipe do Tsunami do Cerrado, apelido do Formosa, também está com os atletas treinando individualmente em casa e aguardam a retomada dos jogos para recomeçar os treinos presenciais. Não tivemos assim uma definição clara para que possamos voltar aos treinamentos. A expectativa é que na próxima semana a gente já reúna condições aí jurídicas, né, junto aos órgãos competentes para a equipe retomar os treinos. Pois é, e o campeão carioca está organizando um quadrangular amistoso que seria disputado em Brasília, ao lado do Vasco da Gama e os goianos do Atlético e Goiás. Todos os jogos seriam disputados no estádio Mané Garrincha, com cada equipe fazendo 3 partidas. Hoje pela manhã, os presidentes de Atlético, Adson Batista, e Goiás, Marcelo Almeida, confirmaram o recebimento do convite feito pelo Flamengo e, inclusive, disseram já ter aceitado. No entanto, há ainda que aguardar uma autorização do governo do Distrito Federal para que a competição, que seria uma preparação para o Campeonato Brasileiro, que começa em agosto, saia do papel. Lembrando que o Mané Garrincha hoje é local de funcionamento de um hospital de campanha para pacientes da Covid-19, com capacidade para 197 leitos. O hospital foi construído dentro do estádio. Você viu aí, né? O Flamengo é o primeiro campeão estadual do Brasil. Ontem o time voltou a vencer o Fluminense na partida de volta da final do Campeonato Carioca. O único gol do jogo foi marcado nos acréscimos pelo Vitinho. O chute de fora da área contou com desvio no meio-campo. Os campeões agora lutam para tentar manter o técnico Jorge Jesus no cargo. Ele recebeu uma proposta do Benfica de Portugal. Vamos para a participação, que eu quero saber mais aqui? Vamos ver. Primeiro, é isso aqui, essa participação aqui. Pessoal mandando mensagem, eu gosto de mandar um abraço para esse pessoal que está me assistindo. Olha só, a Andréia e o Luiz Gustavo, lá de Estrela do Norte, Goiás, está me assistindo. Vou mandar um abraço para eles. Para Maria Abadia, lá de Goianésia. A Juliana de Catalão está mandando um beijo para os filhos Gabriel, Marta, Guilherme, Mariane, Maria Elisa. Um cheiro para todos vocês, então, coisa boa. Quem mais? Está mandando um abraço, olha... Por favor, manda um abraço para Nilverci Popular Moreira, que está aniversariando hoje. Maria Dias de Catalão. Parabéns, querida, que seu dia seja lindo, viu?
Divina de Anápolis está assistindo a gente todos os dias. Obrigada pela participação, viu, Divina? Mandar meu beijo, meu cheiro bem especial também para Lauri, de Caldas Novas, a Patrícia, de Cidade Ocidental, Clovim, de Goianésia, Rosa Faria, de Itumbiara, Argeu, de Alexânia. A Marilda, de Anápolis, disse que assiste o jornal todos os dias, está mandando um abraço para os filhos dela também, ó. É a Jéssica, a Aline e o Matheus e o esposo dela, o Júnior. Diz que está todo mundo ligado no jornal. Ô, coisa boa, obrigado. Manda uma fotinha para mim, me marca aí nas redes sociais. Ó, o João Batista Dias, do bairro Lourdes de Anápolis, quer mandar um abraço também para toda a família dele lá de Anápolis e todos os familiares que ele tem lá em Uruaçu. Tá dado o recado. A Dionísia de Cocalzinho, um beijo para você, Dionísia, que tá ligadinha aqui na gente. O Negão de Lusiânia tá mandando um abraço para a esposa, Silvia, e para os filhos Gabriel e Claiwer. Se eu não tiver falado certo, me desculpa aí, viu? Mas o recado tá dado. Olha, eu quero te contar agora a história do João Vitor. Ele tem 8 anos de idade e nasceu com paralisia cerebral e microcefalia. A família dele está fazendo uma vaquinha na internet para conseguir comprar uma cadeira de rodas especial para ele. A mãe está desempregada e para levar o João Vitor para o hospital precisa carregá-lo nos braços. Vamos ver. Esse aí é o João Vitor, um menino de 8 anos que gosta de música e assistir televisão. Ele nasceu com paralisia cerebral e microcefalia. Por isso faz diversos tratamentos e precisa se deslocar pela cidade. A família precisa de uma cadeira de rodas que custa R$20 mil, mas não tem condições de comprar. Na casa vivem a Rosália, o João Vitor, o marido e outro filho de 19 anos. E como a mãe está desempregada, a renda da família consegue pagar as despesas, a comida e só. Meu marido estava desempregado, né? Começou a trabalhar agora. Aí a gente praticamente não está passando fome, graças a Deus, né? Mas o que mais importante nesse minuto é a gente conseguir essa cadeira de roda para ele. O bem de saúde dele também e para mim também, né? Para locomover com ele para os hospitais, que ele vira e mexe, ele está no hospital. Para conseguir o dinheiro da cadeira de rodas, a família criou uma vaquinha na internet. É um sistema de financiamento coletivo, onde todos podem doar a quantia que desejarem. Eu luto demais, fazer como se diz. Se fosse uma questão de eu poder, eu tiraria meu coração e passaria para ele, né? Mas, infelizmente, a gente tem que pedir muito a Deus, né? Os pés no chão e pedir a ajuda de Deus, depois da população para estar ajudando, né? Ó, se você quiser ajudar, então, o menino João Vitor, pode ligar no telefone 64 99213 0652, é esse que aparece aqui na tela, tá? E falar com a mãe dele, a dona Rosária. E a seguir, 3 toneladas de drogas foram incineradas em Jataí. Tássia Fernandes. Ela está sem áudio, daqui a pouco ela traz os detalhes para a gente. Mas olha, 2 homens foram presos na BR-040 em Lusiânia. A dupla é suspeita de roubar uma loja de celulares em Santa Catarina. Nayara Santos. Pois é, esses homens são moradores de Santo Antônio do Descoberto, aqui na região do entorno do Distrito Federal, mas teria ido até Santa Catarina praticar uma série de crimes, Rosane. A gente volta daqui a pouco. Você vê imagens então de Acreúna, no sudoeste goiano, que faz 28 graus neste momento, e com imagens ao vivo do céu de Porangatu, que agora registra 31 graus. A gente vai chamar a Vitória Evne, de 7 anos, de Anápolis, que vai chamar o intervalo pra gente. Olá, eu sou a Vitória Evne, eu tenho 7 anos, eu moro no bairro Alexandrina, em Anápolis, e você de casa ou aí do trabalho, não perca nenhuma das notícias, porque o Jornal Anhanguera volta já já.